Muito bem, 9 horas e 12 minutos, depois do nosso momento musical aqui no nosso programa, também depois do intervalo a gente volta e neste momento com a entrevista do dia, né? Chegou o momento do nosso Conectados com o Ouvinte e hoje, gente, eu trago para você a super participação dele que é executivo da ABOC, né? Aqui na nossa região e também aqui no estado, o senhor Roger Kaiser Lages, isso? Acertei? Isso. Muito bem. Seja bem-vindo, Roger. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Informativo. Obrigado pelo convite. Vamos ver se conseguimos contribuir com o assunto. É isso aí. Bom, gente, o nosso tema nesta manhã não podia ser nada diferente disso, né? O Roger, ele é executivo da ABOC, ele já vai explicar para a gente bem certinho o que é a ABOC. O Roger que já esteve participando com a gente aqui da primeira edição do Cafezinho, né? Onde a gente debateu esse assunto que a gente traz hoje novamente, em função de que foi muito comentado nos últimos dias, na última semana. Final de semana a gente pôde acompanhar. Para você que já está ao vivo com a gente via Facebook, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, né? E para você que nos acompanha pela Rádio Informativo, seja muito bem-vindo também. Quiser participar com a gente no WhatsApp 91781651 ou pode interagir pela transmissão aí no Facebook do Jornal Informativo. Nós comentávamos, né, sobre o fato de que mercado de eventos, né, voltando, né, com pequenas ações por hora, mas daqui a pouquinho nós já teremos os grandes momentos mais uma vez. E a gente percebe, mundo afora, grandes eventos já sendo testados. A gente viu ontem na Espanha um evento gigantesco com muitas pessoas, né, quando comemoravam o fim do toque de recolher, e vários eventos testes acontecendo já em determinados países da Europa, em ambientes fechados, em ambientes em que, segundo eles, estavam sendo testados já para a volta, né, dessa atividade tão importante. Mas antes de chegarmos a esse ponto, Roger, eu gostaria que você te apresentasse um pouquinho, né, para o nosso pessoal que não te conhece, né, e falasse um pouquinho sobre a ABOC, né? É um trabalho muito importante para todas essas empresas que são ligadas a evento, pessoas que são ligadas à organização, à geração de eventos como um todo, né? Perfeito. Para quem não conhece, a ABOC, a tradução da sigla, chama-se sigla Impura, é a Associação Brasileira das Empresas de Eventos. Por ser brasileira, obviamente, tem, né, extensão territorial a nível Brasil, nacional. E para que a gente possa ter, então, uma capilaridade maior, nós temos sucursais em cada estado. Eu, no caso, então, sou executivo da ABOC do Rio Grande do Sul, que tem sede em Porto Alegre, com diretoria independente, mas que é ligada à entidade-mãe que fica no Rio de Janeiro. A entidade tem já 45 anos de existência, no Rio Grande do Sul, 25 anos, e a ideia é justamente reunir todos os prestadores de serviço na área de organização de evento. Ela nasceu como organizadora de empresas de congressos e depois ela teve que migrar porque a variedade de prestação de serviço foi muito grande e esses profissionais tinham uma carência, uma necessidade de se ver representado. Então esse é o papel da ABOC hoje perante o cenário do setor de eventos. Muito bem. E o Roger? O Roger sempre muito envolvido, né? Sempre muito presente. Como tu chegou na ABOC assim, Roger? Bom, eu vou tentar resumir rapidamente, porque o nosso assunto é longo, né? Desde muito jovem, eu sempre tive um gosto muito grande por feiras, inclusive como expositor. Eu não só gostava de visitar feiras, como numa determinada situação, eu, num rompante, resolvi participar de uma feira que na época foi uma loucura, que aconteceu em Gramado, que foram 22 dias de feira, uma coisa totalmente fora hoje, né? inconcebível isso hoje, mas na época foi uma experiência muito bacana. E dali em diante eu desenvolvi o gosto, então, por isso. Depois disso, em 2009, eu fui contratado pela Associação Comercial aqui de Lajeado para montar e estruturar o setor de eventos, né, da entidade, que era responsável, então, pela criação e execução da Expo Vale e da Construmóvel. Bem, então a minha contratação foi com essa finalidade de estruturar, eu fiquei ali 5 anos, onde eu expandi, obviamente, o meu network,
e também a noção do que era realmente executar eventos com grandes orçamentos, como é o caso, por exemplo, do uma Expo Vale, né? Pelo menos na época era, hoje eu não sei como está, em função de toda essa situação. Mas é um evento de grande porte, de grande singularidade, de grande capilaridade, de grande importância para a nossa região do Vale do Taquari. Após sair, então, da entidade, da ACIL, eu fui convidado, então, pela ABO, que na época o Marcelo Sommer era diretor financeiro, se eu não me engano, e a entidade precisava de um executivo, então, para centralizar as ações todas, né? Até porque a diretoria sempre é voluntária, né? Então, na época, eu fui contratado em 2015, né? E então eu passava alguns dias em Porto Alegre, naquele tempo já tinha um semi-home office, né? Dentro da realidade, enfim. E obviamente que eu preciso confessar para vocês que a partir do momento que começa a lidar com o Estado e com o país, a gente começa a tomar noção do que é possível, né, e até com eventos internacionais, em termos de eventos. Isso aumentou o meu gosto. Então, hoje eu não só sou um executivo da entidade, como também sou um empresário da organização de eventos, porque, juntamente com o Marcelo Somo, nós organizamos a celebrar festas, né, e eventos que tem como... na verdade, nós chamamos de celebrar mostra-noivas e festas, né? Porque tem a tendência de aglomerar e reunir os prestadores de serviço, e realizamos essas edições em Montenegro, Lajeado e Santa Cruz do Sul. Então, esse é, assim, resumidamente, o que é a minha vida profissional e o meu momento de hoje. Que bacana. Roger, nós comentávamos, né, um pouquinho antes de entrarmos no ar aqui, a questão de como está atualmente, né, a situação do mercado de eventos. A gente sabe que não só o setor, mas também a parte do entretenimento, que também nos atinge, né, será um dos últimos, se não o último dos últimos a voltar, né, pós-pandemia. E eu gostaria que você falasse um pouquinho como lidar com a ansiedade das pessoas em função da retomada dos eventos. As pessoas já estão assim eufóricas para sair, eufóricas para estar presente em algum lugar, conversar com outras pessoas, né? E infelizmente a pandemia neste momento não nos permite, né? Exato. Eu diria que em termos de pandemia, hoje nós estamos no momento mais pé no chão, em todos os sentidos. É óbvio que o setor de medicina está sofrendo com essas variações, com essas dúvidas, mas hoje nós temos uma certeza muito maior do que é o certo, do que é o errado, do que é prudente, do que pode ser liberado, tá? Mas nós estamos lidando ainda com a insegurança das pessoas. Por quê? Fruto das fake news, do exagero de informações, desse desmando e desencontro de informações com guerras políticas, né, que não cabe aqui julgar quem está certo ou errado, até porque a gente não sabe. É né? verdade. Nós, na realidade, como consumidores do serviço, somos refém de uma situação que está acontecendo. Então, né, grandes interesses políticos estão acontecendo, buscando, né, os seus proveitos próprios, e dependendo do nível cultural da pessoa que recebe a informação, ela entra em pânico. Eu tenho conversado com pessoas que têm um determinado nível cultural, mas que mesmo assim estão naquela insegurança. E agora, é certo ou errado? Mas eu diria que nós temos com certeza hoje a maior situação pé no chão em relação a isso, porque hoje é possível definir o que pode ou não pode ser feito neste momento. Ele pode variar daqui a 30 dias. Eu lembro que naquela nossa entrevista aqui do cafezinho, nós estávamos vivendo um momento de otimismo muito grande, em que eu preconizava uma liberação bem mais acelerada. Logo ali adiante não deu 15 dias, de novo um surto, de novo uma situação, para tudo de novo. Então, eu peço assim para o ouvinte fazer a seguinte avaliação. Como que uma empresa hoje que organiza eventos vai se estruturar para esperar a contratação dos seus serviços, se isso tem custos, tem manutenção de equipamentos, tem equipe com técnicos que precisam ser constantemente treinados, precisam ser mantidos com seus salários, né? Eu não posso dispensá-los, contratá-los daqui a 3 meses, porque eu não sei se eles vão estar disponíveis, né? Ou eu tenho que estar preparado para não tê-los. Então, realmente, a incerteza do empresário ainda é muito grande. Continua tendo um otimismo, uma esperança, essa não vai morrer nunca. Essa vai haver sempre, né? Agora, o que é lamentável é a gente ver empresas de todos os portes desse segmento, e óbvio de outros, mas estamos tratando de eventos hoje aqui, né? Que estão realmente assim, desestruturadas e até financeiramente, vamos usar um termo popular, né? Quebradas. Exato, E não tem exato. porte. Não tem porte. Claro, a gente sempre diz o seguinte:
Quanto maior a altura do prédio, maior é o tombo. As empresas grandes tiveram que fazer grandes demissões, grandes vendas de materiais. Eu vou citar um exemplo de uma grande empresa que é uma referência em termos de montadora na região sul do país. Não estou falando em Vale nem Rio Grande do Sul. A empresa, num grande ato de dinamismo, como tinha uma frota de caminhões muito boa, tinha feito um investimento muito bom, porque precisava da logística de entregar material, ela não teve dúvida. Abriu um novo CNPJ paralelo como transportadora, está transportando, está fazendo frete, que vocês sabem que é um dos setores que mais continua ativo, né? E, por outro lado, no dia 1º de maio, agora, fez um grande feirão de desapego de equipamentos com pequenos defeitos, com pequenas avarias ou que já estão em desuso. Para quê? Para fazer espaço no depósito, para poder funcionar melhor a parte da transportadora, para capitalizar. Né? Então, eles não estão mal, estão bem, mas tiveram que se reinventar. Só que dentro do setor de eventos, quais os setores que têm condições de se reinventar nessa atual conjuntura? Nós conversamos, por exemplo, vamos pegar a doceira, o doceiro, né? A empresa de doces. Né? Ela deixou de fornecer 4.000, 5.000 doces para um casamento. Ela consegue se manter com um fornecimento menor de 100, 200, 300 para uma festinha íntima, minimalista, de um pequeno casamento na primeira cerimônia? Eu não sei a estrutura de cada um, mas com certeza todos estão fazendo isso. Tiveram que dispensar funcionários? Sim. Né? Baixar o seu padrão de vida? Sim, é uma consequência. Mas nós temos empresas como, por exemplo, som e iluminação. Para quem as empresas de som e iluminação estão montando som e iluminação? Para que tipo de festas? Festas intimistas para 15, 20, 30, 50 pessoas, num grande salão. Estão podendo cobrar isso? Estão podendo cobrar dignamente? Como é que estão fazendo com os técnicos? Estão terceirizando tudo? Buffet. A minha referência, uma empresa de buffet pode fazer buffet para 1.200, 1.500 pessoas. E para isso tem que ter uma estrutura. E para isso eles têm frete, baixelas, louças, fogões, panelas, funcionários. E agora estão fazendo pequenos jantares para 20, 30, 50 pessoas. Estão conseguindo se manter? Tomara que sim. E o que fazer com toda essa estrutura? O que fazer com todo esse equipamento? E assim, se nós ficarmos aqui, nós vamos ver muito disso. Então, realmente é uma situação muito delicada, vai ser o último setor a voltar. Eu diria hoje, com certeza, com o perdão de comerciantes, industriários, né, que foi o setor mais atingido, sem dúvida nenhuma, por essa pandemia. E justamente sobre isso é a minha nova pergunta, né? Quais as situações de risco, né, Roger, que você considera importante observar neste momento em que já se ensaia uma nova retomada, né? A gente comentou aí no início países que já estão aí mostrando que querem, porque querem voltar, né, a essa atividade, até porque faz gerar uma série de outros setores também da economia de uma maneira em geral, né? A gente observa que, em consequência da parada dos eventos, as alfaiatarias, as casas de locação de roupa, os próprios salões de beleza, né? Muitos tiveram quedas também significativas em função disso, né? Costureiras, enfim, situações e mais situações, né? Como você comentava antes, se a gente for ficar tocando no assunto, né? São N situações que uma vai pegando e vai puxando a outra, né? Que é uma linha muito grande, aí é um setor bastante grande que se abraçam de uma maneira muito significativa. Então, quais as situações de risco que você considera importante, né, observar neste momento em que todo mundo já pensa nessa retomada? Quando eu falei que nós estamos vivendo um momento um momento mais pé no chão desde o início da pandemia, eu também queria me referir ao seguinte: o setor de eventos hoje, em toda a sua extensão, qualquer prestador de serviço, e eu tenho esse contato diário com todos os segmentos, ele está plenamente consciente do que ele precisa fazer para não colocar em risco o seu contratante, seja ele qual for o setor. A questão da higienização, distanciamento, né? Então, veja bem, eu acho que é importante também agora contextualizar para o ouvinte o seguinte: eventos tem um nível de abrangência muito grande. O evento social, por exemplo, é um caso à parte, o cultural é outro, né? E quando a gente fala em congressos e eventos corporativos, a coisa muda completamente. Por exemplo, esse setor hoje está plenamente capacitado para voltar. Por quê? Vamos pegar o exemplo do que aconteceu agora, no fim de semana, que foi a Gramado Summit.
tá? Com 1.500 pessoas simultaneamente participando, de forma ordeira. Por quê? O propósito do evento não é um propósito de abraço, de confraternização, de drinks, de coquetel. Até existia no momento anterior, né? Mas hoje, com certeza, isso já não acontece. Por quê? O momento do coquetel ele exige a retirada da máscara, exige a conversa. Tu não pode servir um coquetel sem uma música, por mais baixinha que seja. Aí exige que eu chegue mais perto de ti para comentar contigo sobre um assunto, para fazer um network. Obviamente, essas coisas todas foram extinguidas, né? Mas é possível realizar um evento corporativo, técnico-científico, hoje, com segurança de 100%. Né? Por exemplo, falasse na Europa, né? A França está com medidas bem tranquilas agora de retomada, a Espanha fez esse evento com 5.000 pessoas, foi um evento teste, onde, se eu não me engano, o número correto foram, depois da avaliação pós-evento, houveram 5 casos de contaminação em 5.000 pessoas. As pessoas confraternizaram lado a lado, não havia distanciamento, mantiveram máscara e tudo. Então, isso é um percentual muito baixo. Eu não sei o nível dessa contaminação, não sei que situação chegou a isso, mas é um percentual baixo. Eu diria que isso é um número extremamente seguro para realizar esse tipo de coisa. Até porque quem quiser ir participar desse evento sabe do risco que está com ele. Ele está participando de 0,0001% de chance e ele vai se quiser. Agora, eu te pergunto, dentro do evento social, você organiza lá o casamento de um filho, uma filha, uns 15 anos, quer colocar 200 pessoas no salão, obviamente, como era no passado, era à noite, com música, com bebida, a música é alta, a bebida acaba daqui a pouco fazendo com que a gente, né, suba aquele nível de prazer de abraçar, de ficar feliz, de dançar. Isso não tem como acontecer. Eu não posso dançar de máscara, não posso estabelecer um limite de 1,5 m entre cada dançarino, não posso limitar um número de participantes dentro da pista de dança. Então, isso não esfria o evento, isso congela, isso descarta um evento, não tem como. Aí o que está acontecendo são os eventos mais intimistas, para 20, 30, 50 pessoas. Eu comentei aquela vez aqui na edição do Cafezinho, e vou retomar de novo a situação que eu particularmente estou vivendo com o casamento da minha filha. Nós tínhamos o casamento marcado para maio do ano passado, para tudo. Não, mas isso é 2, 3, 4 meses, marca para outubro. Quando chegou em agosto, esquece. Né? E aí ela, na época, disse, não, setembro de 2021. Na época, eu disse, gente, bom, a decisão é deles, né? Exagero, setembro de 2021, né? Daqui a um ano da segunda data e tal. E sabe qual é a perspectiva que nós temos hoje? O casamento vai acontecer dia 4 de setembro, certo? Mas ela já está repensando a lista, já está repensando se vai ser na igreja ou vai ser na capela, porque a própria igreja tem uma capela, então, onde ela vai poder reduzir o número de convidados. Ela já está pensando em reduzir o número de convidados para a cerimônia religiosa e transmitir para um outro número no salão anexo, né? Um telão, isso é possível, a tecnologia nos permite isso hoje. Tá? E, com certeza, diminuir a lista de convidados, que era de 200 pessoas. Ela talvez tenha que enxugar, e bem isso. E o outro detalhe, talvez não faça mais à noite e faça num sábado de manhã. Por quê? É almoço, menos drinks, menos música, quase nenhuma dança ou pouca dança, talvez uma valsa dos noivos com os pais, uma pequena diversão ali, menos abraço, infelizmente. Agora, nós não temos como evitar que isso aconteça, nós temos que realizar. Nós não podemos cessar os nossos planos eternamente. E sabemos que a situação não vai se definir a curto prazo. Aí eu digo mais, não vai se definir a médio prazo. Nós sabemos que realmente, antes de 2022, 2023, nós não teremos uma normalidade de 100% do que era antes, infelizmente. Mas as coisas vão acontecer e o mercado de eventos está preparado para absorver. Bacana. Essa seria a posição que a ABOC Brasil tem tomado, Roger? Sim, a ABOC Brasil, ela forçosamente, pela sua característica e pelos seus associados, ela tem uma visão mais a nível corporativo, técnico-científico. Não é uma área específica da ABOC a parte dos eventos sociais. Isso, inclusive, a nível de Estado, tem outras entidades como a AGEPS, né, que cuida muito e tal. Só que a gente sabe que dentro do evento corporativo tu tem aquele momento de celebração, de um jantar, de abertura, de encerramento, né? Às vezes, alguns lugares... Eu me lembro que eu trabalhei num evento há 3 anos atrás em Manaus, que tinha 2.500 congressistas, né? E a nível Brasil,
E no final teve um jantar para 2.500 pessoas, num hiper mega salão, com dança, com música, com banda. Tá? Então, esse tipo de coisa, infelizmente, não pode acontecer mais. Tá? Então, hoje a visão da BEOC é que dentro do segmento tech-científico corporativo, isso são eventos plenamente realizáveis. Um dado importante até para o ouvinte entender e que para que veja a dimensão que a coisa tomou. As empresas organizadoras de evento de médio e grande porte a nível Brasil, obviamente puderam e conseguiram migrar rapidamente para o evento híbrido ou totalmente online. Num primeiro momento somente online e agora já híbrido, porque as bandeiras estão permitindo em diversos lugares do país. Mas conversando com 2 organizadores de grande porte recentemente, eles me revelaram um número. O faturamento dessas empresas nessa versão online ou híbrido é de 30% do que era antigamente. Então, vamos pegar um número assim redondo para que a gente faça um cálculo. Aquela empresa que faturava 1 milhão num evento passou a faturar 300 mil reais. Mas aí eu fiz aquela pergunta que talvez o ouvinte esteja se fazendo. Tá, mas os custos deles estão caindo bastante? Não, nós estamos falando de 30% dentro do custo atual. No evento que ele faturava 1 milhão, ele tinha um custo muito maior, mas ele faturava 1 milhão e tinha uma margem de lucro maior. Ele permitia a ele, né, reestruturar sua empresa e tal, crescer e tudo mais. E hoje ele está faturando 30%, embora com medidas menores. Obviamente, assim, foram destituídas e desmanteladas estruturas de grandes escritórios, reduzido o quadro funcional, as pessoas-chave trabalhando online, né, home office, e isso é possível, mas tem aquele momento que tem que ter aquele momento de organização do evento, que é a chegada no local do evento. Para isso tudo, eu asseguro que é 100% tranquilo fazer eventos hoje desse nível. O evento social continua sendo, e o cultural é que continua sendo o grande problema hoje. Exatamente. Braços aí, né, desses outros tantos eventos que acontecem em paralelo, né? Como tem sido, né, Roger? E aí a gente entra assim numa situação bem delicada e que é um dos focos assim da BEOC que trabalha bastante com essas empresas, né? Como tem sido lidar com tantas empresas de eventos, organizadores e tantos locais que neste período faliram, né? Literalmente fecharam as suas portas. Como tem sido para a BEOC, né? Como tem sido para vocês lidar com essas empresas, né? Porque querendo ou não, havia, né? Pelo menos até uns 2 ou 3 anos atrás, um fomento muito grande de fazer com que o Brasil fosse um grande lugar para a organização de eventos, não só em função do turismo que oferece, né, mas também pelas condições que há e por ser um país um tanto quanto mais barato para a realização de grandes eventos como em outros lugares, né? Como que está se lidando com isso tudo agora, Roger? A situação é muito delicada. Nós não tivemos assim uma queda acentuada, por exemplo, de níveis de associados, até porque hoje a mensalidade cobrada ela é praticamente simbólica, né? A nossa estrutura é enxuta, bem. Foi lamentável a coisa ter acontecido. Aliás, vamos colocar de outra maneira. No momento em que a pandemia se estabeleceu, chegou, que esse vírus nos atacou, nós vimos num crescente impressionante como atrativo para eventos internacionais, técnicos, científicos e corporativos. Tá? Até mesmo sociais, apesar que culturais, mas apesar que nós já vimos no crescente com Rock in Rio na vida e outros tantos eventos, né, que vinham inclusive com Lollapalooza e tudo, com eventos que vinham se voltando aqui para o Brasil por duas características muito importantes, tá? Primeiro e incondicionalmente, né, impossível não deixar como primeiro, a alegria do povo brasileiro. O povo brasileiro é fraterno, é quente, ele vibra, ele canta, né? Eu acho que quem assistiu e conhece a história do Queen, né, do grupo, eles tinham um medo muito grande de vir fazer um show no Brasil, porque dizer assim, ninguém nos conhece lá. Um fracasso. E o filme retrata muito bem, com um misto de cenas do momento real e do próprio filme, que foi arrasador. E qual foi uma surpresa de um Freddie Mercury de ver todos cantando em inglês perfeito a música dele. Aí, a partir desse momento em que o mundo ganha esse conhecimento desse calor humano que o brasileiro tem, né, começa a atrair grandes grupos para vir realizar shows aqui. Além disso, as empresas de vários segmentos, né, de medicamentos, a área medicina, então, meu Deus do céu,
por que não ir para uma Bahia, para um Maceió, para o Rio de Janeiro, para Gramado, né? Realizar um evento onde eu tenho tantos atrativos turísticos, tantas coisas para fazer para mim e com a minha família. Para que tu tenha uma ideia, GV, hoje um número que a BEOC tem é o seguinte: para cada congressista nós computamos mais 3 acompanhantes em média. Isso vem assessor, vem a esposa, vem filhos, tá? Vem secretário. Tá? Então, um médico, ele vem, a média tu pode multiplicar por 4. O outro número que se multiplica por 4 são eventos, por exemplo, desses de alta resistência física. Isso é um número que é assim, ó, tranquilamente por 4, porque vem o atleta, vem o treinador, vem o fisioterapeuta, vem o assessor. Então, todos eles podem ser multiplicados por 4 em termos de número de pessoas. Essas pessoas, elas andam de táxi, de Uber, comem, compram, passeiam, levam lembranças, né? Vão na farmácia, eu preciso de um tênis que deu um problema, enfim. Né? E é óbvio que ninguém vai deixar de ir a Gramado, Rio de Janeiro, Bahia, e deixar de curtir as belezas e levar uma lembrança. É óbvio que isso vai acontecer. Então, isso tudo realmente morreu, foi por água abaixo. Ninguém quer vir para o Brasil, principalmente no momento em que hoje a imagem do Brasil nessa situação toda está mais do que deturpada. E ainda temos agora a contribuição desse evento no Rio de Janeiro, com uma chacina em morros e tudo, enfim. Então, hoje, realmente, a situação, a BEOC tem sido extremamente proativa, o trabalho da nossa direção a nível do Rio de Janeiro foi extremamente positivo, embora tenhamos várias conquistas de benefícios, como agora saiu esse plano contingenciado aí, sancionado pela nossa presidência. Tudo aconteceu muito tarde, tudo chegou muito tarde. Ninguém está desprezando o que aconteceu, mas isso tinha que ter sido olhado lá no 4º, 5º mês da pandemia com mais carinho, né? Então, hoje, muita gente talvez não consiga mais se levantar ou vai ter que se repensar em se levantar daqui a 2 anos, quando as coisas voltarem para uma normalidade mesmo. Exatamente, a gente até comentava sobre isso, né? Antes, o fator de reinvenção, né? E que bom que muitos puderam se reinventar, né? E a gente lamenta, claro, as empresas que, em função de tantos compromissos ou tantas outras questões, tiveram que abortar aí o seu crescimento ou até mesmo fechar as suas portas. Como incentivar, né, Roger? Depois disso tudo que a gente conversou, como a gente vai conseguir incentivar eventos pós-crise pandêmica, né? A gente comentava também sobre isso, o fator de como vou me expor, né, num futuro evento ou num futuro congresso, embora a gente sabe que tem muitas coisas que estão sendo testadas que já têm um resultado bem positivo, bem bacana, né? Como algumas feiras que estão acontecendo, alguns congressos, alguns encontros que têm resultado positivo, né? Mas e nessa outra vibe, né? Nesse outro lado, como, né, incentivar para que isso aconteça novamente? Porque até trazendo um dado para você que nos ouve e nos acompanha, nós tivemos uma conversa com um médico aqui no nosso programa e ele colocava para a gente o fator de que a vacinação está aí, ok, acontecendo, graças a Deus, mas nós temos uma pequena situação que ainda é do descaso, né? A vacina protege, ok, até um determinado ponto. O vírus vai continuar existindo, vai continuar no ar. No momento que a gente der uma brecha, ele volta a aparecer de novo. Então, como, né, buscar fazer com que as pessoas voltem a participar de aglomerações, de momentos de encontro, sendo que a gente ainda vai ter que conviver com isso, né? Situação delicada, viu? Situação muito delicada. Como eu dizia antes, as empresas de médio e grande porte, né, que até alguns pequenos, desculpe usar, a gente, para mim é dolorido falar em pequeno, mas na realidade nós precisamos estabelecer patamares para que o ouvinte entenda o porte da empresa, né, pequena, como existe hoje categorizações dentro da Receita Federal também. Mas aqueles que conseguiram se adaptar para essa realidade online ou híbrida, né, então conseguiram se manter e atender os seus clientes. O grande problema que eu vejo hoje, que a BEOC também está muito atenta, é que o cliente, o consumidor, né, a empresa organizadora, ela se adaptou muito bem a essa realidade e está conseguindo ver resultados com essa nova versão. O que fica hoje um grande ponto de interrogação é quando faremos um evento, vamos falar a nível nacional, não vamos falar internacional ainda, né, que seria... Quando nós vamos realizar um evento em Gramado, de uma classe média,
né, a nível nacional, sei lá, Associação Brasileira de Cardiologia. Vamos trazer cardiologistas de todo o Brasil, de avião, para vir para um hotel, para ficar num salão ouvindo uma palestra, participando de uma feira com diversos produtos que interessam a ele, né? Se trazendo, às vezes, palestrantes de nível internacional, então, que vêm de outro país para cá para palestrar, para partilhar suas realidades e tal. Quando é que nós vamos conseguir fazer isso de novo? Por mais que esse cardiologista esteja ansiando dar um passeio e tal. Se for pela ótica do passeio, ele não vai. Porque o que acontecia muito antes, eu conheço alguns médicos aqui da nossa cidade, que eles aproveitavam o congresso para se atualizar, mas já saíam com a esposa, iam fazer um passeio, era às vezes aquela saída anual ou semestral, eles tiravam 4, 5, 6, 7 dias já para dar aquela descansada e tal. Isso vai demorar muito a voltar a acontecer, porque esse descanso ele está fazendo de outro jeito, ele vai para um lugar totalmente seguro, numa Airbnb ou um hotel onde tenha todos os protocolos, ele vai para isso, para o descanso, e a atualização ele faz online. Né, pelos sites. Então, a retomada nos níveis que era, eu estimo o seguinte, somente quando nós tivermos um controle de 100% da pandemia que nós vamos ter. Então, é possível trabalhar e sobreviver sem voltar àquele patamar? É. Tem um setor que sofre um pouco, vai sofrer um pouco com essa intermediação? Sim, que são todos os setores paralelos que tiravam benefício de um evento que acontecia, que era o meio de transporte, de hospedagem, as lojas, os mimos de turismo, né? Se nós formos falar hoje em anseio, vamos olhar somente para uma realidade que está aqui do nosso lado, que é Gramado. A notícia, nós acompanhamos, eu acompanho muito, a família da minha esposa toda de lá, então tem vários sites de notícia que eu acompanho. Gente, os picos de visitação lá são homéricos. É um problema sério que está acontecendo lá, e Gramado já, inclusive, a nível de hospitalar, já está de novo acendendo uma luzinha vermelha, em termos de internação lá, porque as pessoas vão e se soltam e tiram máscara e tal. Então, nós temos um outro problema cultural. Existe um desrespeito de nós, consumidores, nós queremos soltar, terminou, ou eu não pego, eu sou super-homem, ou estou vacinado. Só que a gente sabe, aconteceu agora em São Luís Gonzaga, né? 20 e poucos idosos de uma clínica que tomaram a segunda dose em fevereiro foram infectados e uma senhora veio a óbito, com muitas comorbidades, ok? Então, isso tudo nós vamos ter que continuar cuidando. A situação realmente ela é morosa. Mas eu repito, o setor de eventos está totalmente preparado para voltar em termos de cuidados. 100%. O que eu vi, o pouco que eu pude acompanhar da Gramado Summit, agora, esse final de semana passado, retrasado, perdão. Aliás, foi durante a semana, perdão. Em termos de segurança, é algo de louco. Nós fizemos evento teste o ano passado, a gente conversou aqui, né? Fizemos também em Gramado, em Bento, em Porto Alegre, fizemos na Fiergues. Gente, um negócio de louco, sem nenhuma contaminação, cadeiras a cada 2 metros, controle na entrada, grupos circulantes de pessoa, entrava um grupo de 100 e poucas pessoas, quando saía entrava outro. É possível fazer, e as pessoas têm esse anseio. Elas querem ainda trocar cartão físico, elas querem se ver, querem se dar um olá, se não dar um abraço, enfim, né? Ou tomar um cafezinho à distância, enfim. Então, hoje, essa é a realidade que nós estamos enfrentando, Diego. Muito bem, eu ainda iria te questionar aqui a respeito da questão que você já comentou, né, no início, que é a questão dos prestadores de serviço, equipes de produção e tantos outros, né? A gente percebeu aí durante o período de pandemia tantas questões, né, de reinvenção. E eu gosto de usar muito um exemplo de uma banda muito tradicional, uma banda, né, muito tradicional aqui do estado, que não optou por fazer como tantas outras, né, vender seus equipamentos, vender as suas estruturas para continuar fazendo com que os seus componentes pudessem ter renda, né? E aí eles pegaram e abriram uma lavagem de carro na garagem de uma das casas deles. E foi uma maneira de se reinventar para ganhar dinheiro, né? Que beleza. E aí, uma banda muito tradicional do estado do Rio Grande do Sul. Então, a que situação se chega, né, num período como esse, né, onde dá para se considerar que o setor foi muito desassistido, né, Roger? Muito desassistido. Eu acho assim, agora que se vê algumas pinceladas de pequenas movimentações para beneficiar não só essa classe, como também os trabalhadores e também as empresas do meio, né? E a gente fica tão triste com isso, né? Fica tão abalado, porque poderia ter sido bem no início, né? Nós poderíamos ter salvo tantas
obras-primas que nós temos aí no meio do Com setor. certeza. Né? Eu observava no final de semana uma florista que agora criou arranjos de flores secas, né? De flores Desidratadas, né? desidratadas, esse é o termo que não me vinha agora. E como é tão belo o trabalho de tantas pessoas, né, que têm encontrado formas e formas, porque hoje vai pegar uma florista aí que estava acostumada a atender grandes eventos no final de semana, né, e acostumada a comprar caminhões de flores, caminhões de situação para fazer uma decoração de um evento, ou até mesmo de um casamento, de um congresso, de qualquer coisa do tipo, que geralmente envolve tudo isso, né, Roger? E as pessoas inventando maneiras, né, de continuar se sobressaindo de alguma maneira ou outra, né? E que bom que temos, né? Que bom que temos, né? Já que não tivemos essa assistência Sim. toda, né? Mais uma vez o brasileiro teve que se reinventar e De alguma se maneira, autoajudar, né? De alguma maneira. E aí eu gostaria que você falasse para a gente nesse último tema, Roger, a BO que em algum momento se posicionou a nível de governo, a nível de apresentar argumentos, alguma coisa do sentido, para tentar abraçar essa causa toda aí. Não, sem dúvida. Até se o ouvinte quiser conhecer um pouco mais do trabalho da associação, entrando pelo site, né, da ABOC, eu acho que é próprio, depois você pode divulgar o nome certinho. Ali tem o registro de tudo que foi feito e você não tem ideia, eu vou usar um termo bastante popular, se fez barro em torno do governo federal e dos governos estaduais e municipais, evidentemente, né? Por exemplo, as sucursais estaduais trabalharam juntos aos seus municípios de mais destaque dentro de cada estado e junto ao governo do estado, né? E a nossa nacional, então, a nível de governo federal. Olha, nossa presidente Fátima, gente, eu não sei como é que essa mulher viveu, ela praticamente abandonou a empresa dela, que também é organizadora de eventos, né? Para poder fazer essa representatividade e usou de toda a influência, de todo o poder que a entidade tinha perante o meio político para sensibilizá-los. Eu notei no primeiro momento que os entes políticos, num primeiro momento, estavam um pouco atados, em questão de recursos e tudo mais. Mas à medida que a coisa tomou uma proporção muito grande, né, Congresso e outros setores foram começando a flexibilizar. E agora o que faltava, essa última ajuda que entrou aí, que é bem substancial, que é bem importante, esse plano de contingência que o nosso governo federal liberou. Mas, como eu disse, chegou tarde para algumas situações. Bem-vindo, muito bom, muito celebrado, mas chegou tarde. Tem gente que não vai poder mais aproveitar. Tem gente que não tem mais hoje como apresentar a documentação para conseguir estar atualizado. O bom desse plano é que ele tem parcelamento e até mesmo anistia de impostos, que é o grande peso hoje, né? Então, isso vai ser uma coisa que vai ajudar bastante. Então, se eu estava aqui encalacrado com dívidas com a fiscalização, né, com impostos estaduais e federais, eu vou poder me anistiar, ou tem parcelamentos em 200 e poucas parcelas, para te ter uma ideia. Eu não me lembro, é um número bem grande agora, não estou lembrado do número, do dado. Mas imagina, tu tem uma dívida, parcelar em 200 e poucas vezes com um jurinho simbólico, é um up, né? É uma maneira de tu respirar. Já dá, inclusive, para pensar em reabrir. Exato. Até porque eu penso o seguinte, tu como empresa e o governo como empresa, né, que quer receber impostos, né, ou eu faço isso ou eu não tenho, porque a empresa faliu, tu vai fazer o quê? Vai lá confiscar o carro do cara, a casa do cara? Não tem o que fazer. Então eu acho que é uma atitude nobre e providente, né, para que não haja uma renúncia fiscal do próprio ente público, né? Então eu diria hoje com toda a tranquilidade que embora o momento seja delicado e haja um anseio muito grande das partes interessadas, né, as coisas vão demorar um pouco ainda a se engrenar, mas eu vou falar talvez pela terceira vez já nesse programa, tá? O setor de eventos está plenamente preparado para assumir todo e qualquer evento, certo? E obviamente mantidos. Nós comentávamos antes de começar o programa, né, GV, hoje o peso que recai sobre dois entes num momento de um evento social, que é o contratante, que é o noivo, ou o pai da noiva, ou a noiva, né? O pai da debutante, né? O pai do formando, tá? E é o organizador / cerimonialista, né? Que ora você tem num evento social um cerimonialista, que é a pessoa que assume o comando, né? Que é o intermediário para o público que não sabe o papel do cerimonialista. Ele se coloca entre o contratante
e a festa e a realização do sonho. Tudo passa por ele. Então, existe um peso muito grande. Eu, como contratante, como pai do debutante, do formando, né, como contratante desses serviços, eu tenho uma responsabilidade, porque eu vou botar quantas pessoas em um salão? Vou ser imprudente? Né? Não vou exigir, não vou contratar serviços de sanitização, empresas especializadas, álcool gel, vou esterilizar o ambiente, vou fornecer máscaras personalizadas da formatura do meu filho, enfim. Né? E a pessoa, o profissional, o organizador, o cerimonialista que vai estar ali entre os entes, cobrando do prestador de serviço aquela postura e fazendo com que realmente os membros participem de forma disciplinada. Hoje, eu diria com toda certeza que não só já está acontecendo, como vai acontecer com um número muito mais acentuado. Uma mudança radical dos eventos sociais em relação ao seu formato. A tendência é o casamento no turno da manhã, um almoço num lugar mais ao ar livre ou num salão mais arejado, com menos convidados, com menos música, com menos drinks, para que não haja tanta confraternização, não haja tanta dança, né? Com um certo isolamento respeitoso das pessoas de risco. E aí nós estamos vivendo um quadro em que a gente comentava que as coisas estão se invertendo, porque os grupos de risco estão praticamente na reta final de imunização. Nos próximos meses nós teremos um número bem imunizado. E a tal da cepa e variação do vírus está atingindo agora o jovem, o meia-idade, o 30 anos, o 40 anos, de forma até um pouco assustadora. Então, que segurança eu vou ter, eu jovem, de ir nos 15 anos que eu fui convidado, ou meus pais vão me liberar para ir nessa festinha, ou um casamento que vai acontecer. Eu acompanhei recentemente 3 casamentos de jovens amigos aqui de Novo Hamburgo, São Leopoldo, e são jovens que eu tenho muito carinho por eles, e eles fizeram uma transmissão online dos seus casamentos, tanto da cerimônia religiosa, como da mini festinha depois, mas mais do casamento da parte religiosa, né? Abrindo esse leque para todas as pessoas que eles gostariam de convidar. Mas lá na igreja estavam os padrinhos, os avós, os pais, irmãos, cunhados, aquelas pessoas de um vínculo mais direto que tu não pode deixar de convidar. As pessoas sentadas na igreja com distanciamento, o padre de máscara, os noivos de máscara, tudo dentro daquele ritual. Na hora da festa, nem todos que estavam na igreja foram à festa. 50, 40, 30 pessoas num pátio, numa grama bonita, com pergolado, com gazebo, né, com um bifezinho empratado, até porque o buffet hoje tu não pode ter o buffet todo aberto para as pessoas se servirem em cima, conversando, então você veja a situação. Mas está acontecendo e não vai deixar de acontecer, e essa é a nova modalidade que vai se configurar para quem quiser realizar o seu sonho, entre aspas. Formaturas intimistas, como eu já participei de formaturas em que não havia convidado nenhum, ou havia 2 convidados por formando, sentado na distância, né? E a transmissão online para o mundo inteiro. Tem um parente lá nos Estados Unidos assistindo a minha formatura, mas lá dentro estava o meu pai e a minha mãe. Vou dizer mais, eu fui mestre de cerimônia na formatura do ensino fundamental, do ensino segundo grau do Madre Bárbara, no final do ano. Tá? Foi dividida a turma em duas levas, para que não houvesse aglomeração. Os jovens, os formandos não sentaram lá em cima, em forma de arquibancada, ficaram sentados juntamente com seus pais, foi permitido 3 acompanhantes, desde que familiares de convívio intenso, então tinha o pai, a mãe e um irmão, se tivesse 2 irmãos já não vinha o segundo. Estavam sentados, então eram grupos de 4 cadeiras, com o formando ali, o formando saía dali de máscara, vinha até a escada, recebia álcool gel de uma pessoa, subia a escada, cumprimentava de soquinho a diretora da escola e os 2 paraninfos que estavam sentados, distantes um do outro, recebia o canudo, batia foto, aplausos, descia e voltava para o seu lugar. Na hora da saída por ordem, com os recepcionistas, né, conduzindo de trás para frente, primeiro o grupo lá de trás, quer dizer, e com uma recomendação de que as pessoas não ficassem confraternizando lá fora na rua, que fossem para os seus carros e fossem embora. Isso aconteceu. Logo depois a coisa encrespou de novo, já não foi possível realizar. Que diferença, né? Muita diferença. Muita diferença. Mas necessário, né, Roger? Com certeza.
Muito bem, gente. 9 horas e 56 minutos agora. Hoje, segunda-feira, 10 de maio, né? 10 de maio já. O que é isso, hein? O ano tá passando voando, hein, gente? Roger, eu quero agradecer de uma maneira muito especial, né, a tua possibilidade de estar aqui com a gente nesta manhã, de trazer esse tema que está sendo muito comentado, né? É um assunto que está nas rodas de conversa, está na boca do povo, né? Últimos dias. E a gente percebe que há essa grande necessidade de retomada, né, nesse sentido, não só por quem produz, por quem faz, por quem está na linha de frente fazendo a coisa acontecer, né, mas também pelas pessoas que querem estar presente em algum evento, né? A gente percebe aí algumas casas de shows já também querendo retomar suas atividades, mas ainda existe, né, a pandemia, infelizmente ainda estamos vivendo um período bastante pandêmico e com muitas mortes acontecendo ainda durante a semana, durante o dia, de um dia para o outro, né? E ainda é necessário se tomar muitas precauções nesse sentido. E eu gostaria, Roger, que você deixasse a sua mensagem final aos nossos ouvintes, né, em relação ao nosso tema dessa manhã, né? E esperamos aí com muita brevidade que possamos, né, assim que possível, estarmos todos juntos comemorando algo, né? Que seja principalmente a vida. Com certeza. Bom, eu deixaria como mensagem final aquilo que nós estamos já carecas de saber, cansados de ouvir, mas que ainda precisamos colocar em prática com mais efetividade, que são os cuidados. Nós precisamos ter os cuidados básicos da máscara, do álcool gel, do distanciamento, do cuidado nas relações, porque somente assim nós vamos conseguir fazer a nossa parte. Isso vai resolver? Somente isso não. Governos, não vamos entrar no mérito aqui, né? Estão fazendo suas partes, brigas políticas à parte, né? Mas nós precisamos fazer a nossa. Então, o descaso, o descontrole, o não vai dar nada, né? Esse respeito que nós precisamos ter para com o nosso semelhante e para com os nossos familiares, né? Eu acho de suma importância. Eu vou dar um exemplo breve para vocês, para que vocês tenham uma ideia, não que eu seja uma referência de exemplo disso, mas eu tento, a minha família tenta se manter dentro desses padrões. A minha sogra mora em Gramado. Nós fomos a Gramado a última vez em janeiro de 2020. Está fazendo 1 ano e 3 meses que nós não vamos visitar a minha sogra. Ela está sendo assistida, tem 80 anos, está sendo assistida por uma cunhada que mora lá. Nós falamos com ela de 1 a 2 vezes por dia, com videochamada, para elogiar o cabelo, para nos mostrarmos, para brincar, para mostrar um prato que nós estamos fazendo na cozinha e tal. Gente, infelizmente é isso. Agora, tem situações que não tem como evitar. Tem pessoas que dependem de atendimento, de home care, né, que depende de cuidadora. A gente acompanha alguns casos de irmãs que se revezam para cuidar da mãe, de um familiar. Isso é inevitável. Então, o recado é esse, né? Está sendo dolorido não visitar um ente querido, está sendo um amigo, está sendo muito bem. Mas se nós não fizermos a nossa parte, essa demora pode ser muito maior, ou pode ser que lá no fim da carreira, ou eu ou ele não estejamos mais aqui para nos abraçar. Muito importante, uma baita mensagem, Roger. Quero agradecer demais, né, mais uma vez a tua participação aqui com a gente. E hoje a gente tratou aqui do tema, né, os desafios da retomada dos eventos, e nada mais justo e certo de que o Roger pudesse estar aqui, ele que está sempre à frente aí da grande organização de muitos eventos, né, principalmente eventos que juntam muitas pessoas, né, Roger, e que traz para a gente agora esse pequeno panorama do que já está acontecendo aí, né, e a preocupação, que é o mais importante neste momento, é a preocupação com a coisa toda, né. Muito bem, gente, 10 horas pontualmente agora. Quero agradecer demais você que participou com a gente via Facebook, muito obrigado, estava acompanhando aqui, muitas pessoas participando conosco, entrando, saindo, ouvindo, participando, né? As perguntas que o pessoal fez aqui, gente, muitas foram respondidas já pelo Roger, tá? Então você pode acompanhar de novo aí pela live, tá? Pela transmissão, você pode rever ali que o Roger já mencionou elas ali. Tá? Então não cabe refazê-las aqui de novo, porque é redundância, né? Voltar de novo ao assunto. Então, muito obrigado, gente, pela sua participação, tá? Você que mandou também a sua mensagem via WhatsApp, muito obrigado pela sua participação também. E nós voltamos, gente, amanhã, né, com o nosso Conexão News.
trazendo muito mais informações para você. Neste momento, nós encerramos a nossa participação via Facebook, tá? E vamos retornando amanhã com o nosso programa. Lembrando que logo mais das 16 às 17 horas tem o programa Conexão Informativo,